Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é como ler os rótulos dos alimentos. Solta a vinheta aí. Bom, Rose, vamos começar aí. A gente sabe que parece ser uma coisa muito simples, né? Mas não é, na prática, falando, a gente vê que muita gente talvez não tenha muito entendimento ali, de fato, o que está na tabela nutricional dos alimentos. Mas acho que assim, se a gente começar, você pode explicar para a gente mais ou menos como é que funciona essa tabela, o que tem ali, para que serve aquilo? Bom, o rótulo dos alimentos ele é importante porque ele traz informações importantes sobre a qualidade daquele alimento. Independente de qual objetivo que você está, você precisa entender como que você lê o rótulo dos alimentos, porque você precisa de uma alimentação um pouco de qualidade. Então, para você ter uma alimentação de qualidade, a gente precisa entender os rótulos dos alimentos. A gente sempre fala, evitem os alimentos industrializados. Não são todos que são ruins. Alguns você consegue colocar na sua rotina, no seu dia a dia. Mas para isso você precisa entender e saber ler esses rótulos. Então, primeira informação que você precisa verificar no rótulo do alimento é os ingredientes. Então, os ingredientes é o que traz a composição daquele alimento. E o primeiro ingrediente é o que tem sempre em maior quantidade. Então, às vezes, se você pegar 2 rótulos de suco, por exemplo, que a gente pode até trazer e colocar aqui na imagem, fazer essa comparação. Tem sucos que o primeiro ingrediente é o açúcar, e tem sucos que o primeiro ingrediente, o único ingrediente é o suco de laranja mesmo. Então, ler esses rótulos e entender como que funciona é imprescindível para você saber escolher corretamente os alimentos. A gente consegue perceber em supermercado, por exemplo, os pães integrais. A gente tem variedades enormes ali de pães e daí a gente vê, tá escrito 100% integral, outros estão escrito que é apenas integral. Como é que a gente consegue fazer essa diferença? Pelos ingredientes. Então, o primeiro ingrediente de um pão integral, por exemplo, tem que ser farinha de trigo integral. Então, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, enfim. Quanto menos ingrediente, melhor. Então, se você vê na composição um monte de ingrediente que você não sabe o nome, evita o máximo. Além dos ingredientes, também é importante a gente entender a composição do alimento em questão de calorias, em questão de gorduras, em questão de açúcar, sódio, fibras. No exemplo do pão, você pode pegar e fazer comparações com outros pães e ver qual que tem mais fibra. Além dos ingredientes, ver a quantidade de fibras que cada um te traz. Uma coisa que eu acho engraçada, né, assim, que é bom para o pessoal poder entender, né, porque assim, a indústria, ela é sempre, ela é malandra, assim, no sentido porque ela faz toda uma roupagem, uma embalagem, né, tipo, esteticamente natural, e quando você vai ver a tabela nutricional, os nomes que você nunca viu, INSS, chantilly, né? Umas coisas que parece que é feita num laboratório com uma roupa que tá indo, sei lá, da NASA, entendeu? Então, assim, você vê que não são coisas naturais, né? Que nem até nível de exemplo, uma vez mais de supermercado, eu tava vendo que tinha um monte de suco dos ultraprocessados com um monte de fruta do lado. Tipo, sei lá, o suco de abacaxi, que era 100% só açúcar, com um monte de abacaxi, melãozinho. Então, a pessoa que tá passando, não tem muita noção, um suco natural, e na verdade não é, né? Tipo, é quase igual um refrigerante, né, Rosa? Então, assim, eu acho que é muito importante o pessoal se ligar nessa tabela, a gente até pode pôr aqui na edição para dar alguns exemplos, que a gente tem os produtos in natura, né? Que é a melhor recomendação, entre os produtos processados e os ultraprocessados, e dá para entender muito bem quando você vê esses rótulos, né, Rosa? A diferença de um para o outro, né? Exatamente. A gente... Nessa questão, o que é mais importante a gente analisar é o que tem de gordura saturada, o que tem de gordura trans, o que tem de açúcar, principalmente adicionado. Tem os alimentos que têm açúcar, por exemplo. Se você pegar um suco de laranja natural, que é só a laranja na composição, vai ter o açúcar da fruta, né? A frutose. Vai ter lá um pouquinho de açúcar. Tudo bem, tem o açúcar. Agora, o açúcar adicionado a essa quantidade... Estar acima de 10% da recomendação já não é muito adequado. É questão do sódio também, né? Que a gente sabe que existe uma diferença entre sal
e sódio, né? Bom, recomendação de sal, geralmente 5 gramas por dia. Recomendação de sódio, dentro dessa quantidade vem que 2 gramas de sódio. As pessoas acabam confundindo, achando que é a mesma coisa e não é. Então, lá na composição, nesse rótulo, depois a gente vai colocar uma imagem, lá tem a porção daquele alimento, que está trazendo a informação daquela porção. Então, naquela porção tem tantos por cento de gordura, tem tantos por cento de gordura trans, tem tantos por cento de açúcar, e é isso que a gente precisa se atentar. Entendi. É que assim como a gente trouxe, né, e até a Thaís comentou, acho que você, exemplo, não é porque é processado que ele é extremamente ruim. Sim. Exemplo, sei lá, um whey protein é um alimento processado, né, ele tem todo o processo industrializado, porém não é um alimento ruim, né, acho que assim, lógico, grande parte dos outros processados que tem composições químicas, né, então a gordura à base de, ou conservante à base de petróleo e carvão, que são os mais cancerígenos, aí sim que eu acho que a gente entra numa lista de alimentos ruins que tem aquelas nomenclaturas que a gente não consegue entender nada. Sim. Então acho que aí que tá o problema, né, mas assim, é bom ter esse entendimento, né, então procurar rótulos que tenham mais, não tantos ingredientes no rótulo, indo para um lado mais in natura mesmo, de fato, minimamente processado, que eu acho que você deu o termo certo, né? Exatamente. Para quem, de fato, tem uma restrição, por exemplo, sou diabético, tem aqueles produtos diet, tem os produtos light, que tem uma diferença entre um e outro. O diet geralmente tem uma quantidade de açúcar um pouco menor. O light, né, questão das calorias, enfim. Só que, às vezes, esses produtos diets, por exemplo, tem um pouco menos de açúcar na composição, porém a quantidade de gordura é muito maior, por exemplo. Esses dias uma paciente falou assim, ai, nossa, mas eu achei aqui um chocolate zero açúcar. É muito gostoso, eu amei. Aí a gente foi dar uma olhada ali na composição desse chocolate. A gente verificou que o primeiro ingrediente era a gordura. Então, nem sempre se atentar no rótulo, não como você falou, da roupagem daquele alimento. Porque a gente também tem um outro golpe pela legislação, né? Tipo, o light, se eu não me engano, acho que é 30% ou 40% menos gordura que o original. Então, vamos falar que o original, sei lá, um tubo de cheddar. Então, se ele tiver 30% a menos de gordura do que a versão original, ele é considerado light. Mas não quer dizer que tenha pouca gordura, entendeu? É baseado na referência do original, né, Lúcia? E eu acho importante falar também em relação às porções, porque às vezes a gente pega um produto, por exemplo, no whey, tá lá, a dose são 2 scoops e ninguém se atenta a isso, então acha que só um scoop é o valor total de proteínas e não. Por exemplo, o pacote de bolacha, tem lá a porção com 2 biscoitos, e daí você come o pacote de bolacha inteiro achando que só tem 100 calorias, então a gente tem que se atentar nessa parte da porção também, para você não fazer um consumo muito alto de... Além disso, tem a informação, hoje é obrigatório ter em relação à gordura, em relação ao açúcar, tudo isso tem isso na frente da embalagem, já para você ter um pouquinho mais de ciência do que você está consumindo ali. Então, a gente tem formas de errar menos, né? Bem lembrado. A lupinha, né? Assim, mas... Agora tá dando frente da embalagem. Mas também foi uma briga nessa daqui. Foi uma briga até chegar a ter essa lupinha alto em sódio, alto em açúcar. Bem lembrado que você trouxe, que ainda as indústrias estão no processo de adaptação ainda disso aí. E bem lembrado que você trouxe, porque uma vez eu vi também, voltando à suplementação, um whey que foi um dos melhores do mercado. Só que pra você ter a proteína que ele tinha que tomar 3 scoops ou 2,5. Às vezes 40, 50 gramas do produto. Você tá comprando produto de 900 gramas, às vezes não compensa tanto. Principalmente financeiramente. E eu acho que também pra gente finalizar aqui, senão acho que a gente vai longe também, o pessoal se preocupar um pouquinho, né, os rótulos e entender as calorias, né, que dependendo ali, a pessoa não entende muito, porque são essas nomenclaturas químicas que tá lá, que nem uma vez eu estava vendo, sei lá, um pacote de bolacha. Se eu fosse fazer um comparativo com ovo cozido, acho que dava, sei lá, 38 ovos cozidos no pacote de bolacha. Falei, meu Deus, a caloria pra caramba que tem no pacotinho de bolacha sem saciedade nenhuma, porque você não vai ter uma coisa nutritiva, né? Então você tem muita caloria sem bons nutrientes. Então você continua com fome, engorda, acúmulo de gordura, de coisa ruim, sem se nutrir, né, Rose? Aquela história que a gente sempre escuta, mas eu como tão pouco, emagreço.
Por esse motivo, a densidade desses alimentos industrializados é muito grande. E aí você não tem benefício nenhum, você não tem uma fibra para diminuir, né? É para liberar essa energia aos poucos. Então você comeu, você já tá com fome, você vai querer comer de novo. E é um ciclo, né? Uhum. Não, legal, pessoal. Bom, acho que foi isso, né? Mais um episódio para vocês, como ler o rótulo dos alimentos. Rose? Ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. Valeu, pessoal. Até a próxima. Rose? Vai, Rose, por favor. Esqueci o que é para falar?